2. Nós vamos ler os versículos 24 ao 26 e depois que a gente lê, não feche a sua Bíblia, porque nós vamos ler mais alguns versículos nesse texto. Atos 24 ao 26. Se você não está com a sua Bíblia aí, você vai poder acompanhar no telão. Atos 16, do 24 ao 26. Amém? Que diz assim, versículo 24. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Senhor, muito obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é viva e se renova a cada dia. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite aquilo que o Senhor quer. Trabalha, Senhor, em nós, que nós possamos sair daqui, Deus, renovados pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aqui é um texto muito conhecido. Se você provavelmente conhece a vida de Paulo, esse texto você conhece. Você pode não conhecer a vida inteira, mas esse texto você já deve ter ouvido falar, pelo menos. Um texto muito conhecido e que nós gostamos muito de ler, porque a gente vê o agir, o sobrenatural de Deus na vida de Paulo e Silas. Um sobrenatural tão lindo que é lembrado até os dias de hoje. E daqui a gente pode tirar inúmeras palavras vindas do Senhor, palavras de milagre, de sobrenatural, e nós estamos vivendo verdadeiramente um ano do sobrenatural, uma palavra profética liberada. Só que eu não quero me ater apenas a essa parte do texto. É interessante que Paulo, ele antes era quem perseguia a igreja, aquele que perseguia, que matava os cristãos. Mas depois da obra do Senhor, ele se tornou aquele que pregava. Então ele não perseguia mais, agora ele era o perseguido. E a vida de Paulo muito nos ensina. Nos ensina a ter fé, nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina que nós precisamos pregar a palavra, nos ensina que nós precisamos confiar unicamente em Deus, nos ensina que nós precisamos cumprir o nosso propósito, mas também nos ensina que para tudo nessa vida há um processo. Para tudo que nós vamos viver, nada acontece de uma hora para outra. Nós lemos aqui um texto lindo do agir, do sobrenatural de Deus, que o Senhor enviou um terremoto e moveu aquela prisão, e todos os presos foram libertos, aquela prisão foi aberta. Mas antes de chegar nesse momento, havia um processo que precisava ser seguido e respeitado. E muitas das vezes nós oramos, pedimos o sobrenatural de Deus, falamos com o Senhor, Senhor, age nessa área, faz alguma coisa, envia um terremoto, envia aqui um milagre. Só que a gente não quer viver o processo. A gente quer o sobrenatural, a gente quer o milagre, mas o processo a gente está passando. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o processo não dá para passar. No processo nós somos ensinados. No processo o Senhor nos molda. Ele trabalha no nosso coração. No processo nós amadurecemos. E geralmente grandes coisas do Senhor vieram após grandes processos. Grandes coisas na nossa vida acontecem quando nós suportamos e vivemos cada etapa do processo de Deus. E o que eu amo na Bíblia é que a Bíblia não conta só a parte boa, porque poderia, né? Deixava a parte ruim de lado, contava só a parte boa, mas a Bíblia fala tudo aquilo que aconteceu, não só na vida de Paulo, mas na vida de outros. Então nós precisamos entender que nós não somos melhores do que ninguém, e aquele processo que às vezes a gente está passando, já passou ou vai passar, é necessário para que algo grande aconteça na nossa vida. Amém? Aqui nós vemos um texto onde Paulo e Silas estavam presos,
mas pelo poder do Senhor, eles viram não só o agir do Senhor, como eles continuaram cumprindo aquilo que o Senhor tinha para eles. Mas eles precisavam viver um processo. E nessa noite eu quero te dizer, eu não sei se você está vivendo num processo, eu não sei se você já viveu um processo, ou se você vai viver, mas você vai sair daqui renovado pela palavra do Senhor, dizendo: eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu não vou desistir no meio do caminho, eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor tem para mim, eu vou continuar, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Nessa noite nós sairemos daqui renovados. E a vida de Paulo nos ensina como suportar alguns processos. Como suportar os processos do Senhor na nossa vida. E aí a gente volta um pouquinho lá no capítulo 15, versículo 40. Nós vamos começar a ver algumas atitudes de Paulo que nos ensina a enfrentar os processos do Senhor. Pode me dar um pouquinho de retorno, Rafa, por favor? 15, versículo 40, obrigada, que diz assim: Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. 41, então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. A primeira coisa que eu destaco na vida de Paulo é que, apesar de tudo que Paulo viveu, e se nós formos ler, Paulo viveu muita coisa, muitos desafios, muitos processos, é que geralmente ele não estava sozinho. Paulo sempre tinha alguém para caminhar com ele. E às vezes a gente fica achando que nós somos super crentes. Eu e Deus somos a maioria. Mas na verdade o Senhor não quer que você caminhe sozinho. Na verdade o Senhor não quer que você se isole. Na verdade o Senhor quer que a gente entenda que unidos, que com alguém do nosso lado, pode ser que o processo seja mais fácil ou menos doloroso de repente. Ou pode ser que não seja mais fácil, mas você tem alguém para te incentivar e falar: vai, você consegue, você é capaz, eu estou orando pela sua vida, eu vou profetizar sobre a sua vida, esse processo vai passar. Então pode ser que o processo não diminua, mas você vai ter alguém contigo. Será que você tem alguém que você pode mandar uma mensagem e falar: irmão, ora por mim que o negócio está tenso, ora pela minha vida? Paulo sempre caminhava com alguém. E às vezes, por não querer lidar com o próximo, ou por achar certas coisas, a gente se isola, achando que nós sozinhos em Deus vamos conseguir vencer tudo. É claro que Deus é soberano sobre todas as coisas e se Ele quiser te usar sozinho, Ele vai usar. Mas a gente vê na Bíblia que em regra não é assim. Até Jesus andava com 12. E com Jesus tinha aquele que ia traí-lo e ele sabia. Tinha aquele que ia negar e ele sabia. E mesmo assim Jesus estava com eles. Jesus saía para orar, o que eles faziam? Eles dormiam. E mesmo assim, Jesus estava com ele. Então, para de achar que as pessoas não são suficientes para te ajudar ou para estar do seu lado. Entenda que o Senhor não te chamou para ficar sozinho. Nunca. O Senhor vai colocar pessoas do seu lado que vão te incentivar, que vão te ajudar a vencer os processos, que vão te fortalecer. E aqui a Bíblia fala que Paulo escolheu Silas. E quem é que estava lá na prisão com Paulo? Quem é que estava lá? Silas. E estar na prisão não é fácil não. Ser açoitado não é fácil não. Sofrer perseguição não é fácil não. Mas Silas estava lá com ele. Só que o inferno tenta colocar na nossa mente nesse tempo que as pessoas têm defeito demais, ou que as pessoas não pensam da mesma forma que nós pensamos, ou que as pessoas não são suficientes, e a gente vai se isolando, e aí o processo vai se tornando mais árduo, mais difícil, porque a gente quer carregar tudo sozinho, porque a gente quer levar tudo nas nossas costas, porque a gente não tem ninguém para desabafar. Às vezes a pessoa que anda contigo não vai ter nada para te dizer. Só que só o fato de você colocar para fora já traz aquele alívio. Experimenta fazer isso com alguém que o Senhor coloque do seu lado. Então
Então, para vencer os processos, nós precisamos entender que nós não devemos andar sozinhos. Essa história de que você e Deus é maioria é história. Porque na Bíblia nós vemos que sempre o Senhor prepara alguém para caminhar do lado. É fundamental a igreja, querido. A palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. A palavra diz lá em Atos, igual a Débora falou no começo do culto, que eles estavam reunidos em um só lugar e foram cheios do Espírito Santo. Não era uma pessoa em um só lugar, várias pessoas juntas. A palavra de Deus diz em Atos também que por causa da unidade do povo de Deus, o Senhor derramava a bênção. Não olhe só para os defeitos. O defeito vai existir. Olhe para o seu irmão com o olhar de Cristo, com o mesmo olhar que Cristo olha para você. E não caminhe sozinho. Caminhar sozinho não é bom. A gente se cansa mais rápido, o fardo fica mais pesado, a coisa fica mais difícil. E Paulo entendia isso, que não era bom caminhar sozinho. E ao longo desse processo, coisas foram acontecendo. Aqui fala da segunda viagem missionária de Paulo. E lá no versículo 16, no capítulo 16, versículo 6, diz assim: em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Só para a gente ganhar tempo, aqui está falando que toda vez que Paulo ia para algum lugar pregar a palavra de Deus, ele era guiado pelo Espírito Santo. Qual era a missão de Paulo? Era pregar a palavra de Deus. Só que Paulo só ia aonde o Espírito Santo direcionava. Paulo só ia aonde o Espírito Santo falava para ele ir. E aqui eu tiro algumas lições sobre os processos que nós enfrentamos. Que às vezes nós estamos na nossa caminhada, vivendo situações, vivendo processos de Deus para a nossa vida, só que a gente não tem a direção do Espírito Santo. E às vezes a gente se coloca em lugares, em posições que nós não deveríamos estar, com a desculpa de que estamos fazendo a vontade de Deus. Paulo poderia falar assim: eu sou pregador da palavra, eu vou ali pregar e Deus vai me sustentar. Mas ele não fazia isso, ele era a todo momento guiado pelo Espírito Santo. Não se coloque em lugares que você não deve estar, com a desculpa de que você está fazendo a vontade de Deus. Não libere palavras que você não deveria liberar, com a desculpa de que é porque a Bíblia diz. Porque muitas das vezes palavras que a gente liberam atrapalham o processo do nosso irmão, que a gente acha que a gente tem que tomar o lugar de Deus e sair corrigindo, sair exortando, e às vezes o que o nosso irmão precisa é de uma palavra de amor. E às vezes, ao invés de ser bênção, assim como Silas era para a vida de Paulo, a gente acaba atrapalhando o processo do nosso irmão. E é muito interessante que quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não apenas somos direcionados aonde e ao que a gente deve fazer. Porque Paulo, ele era cheio do Espírito Santo. Ele só ia aonde o Espírito Santo determinava, aonde o Espírito Santo liberava. Mas além disso, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos sustentados, nós somos protegidos em meio aos processos. Não é que o processo vai terminar, não é que não vai ficar mais difícil, mas significa que nós seremos sustentados e que nós chegaremos até o final. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos disso. A vida de Daniel, por exemplo. Daniel, ele era um homem totalmente usado por Deus. Ele era mais excelente do que os outros. E aí começaram a ficar com ciúme e tramaram um plano. E Daniel foi jogado na cova dos leões. E a Bíblia fala que o anjo fechou a boca dos leões. Olha como a prova de ser cheio do Espírito Santo de Deus é fundamental para a nossa vida. A Bíblia fala que o anjo fez o quê? Fechou a boca dos leões, certo? A Bíblia não fala que o anjo acalmou. A Bíblia não fala que o anjo tirou a força. A Bíblia não fala que o anjo fez os leões dormirem.
E, em regra, um leão ataca primeiro com a pata, não com a boca. Mas o anjo fechou o quê? O anjo amarrou a pata? O anjo fez dormir? O anjo fechou o quê? Então eu acredito que além disso, além de fechar a boca dos leões, a presença de Deus era tão grande na vida de Daniel que ele não exalava cheiro de medo, ele não exalava nenhuma angústia, ele não exalava nenhuma ansiedade, ele não se precipitou, porque o anjo fechou a boca do leão. E Daniel saiu ileso, sem nenhum arranhão. Não era um leão, eram vários leões. Então a presença do Senhor, ela determina que durante o processo pode até haver covas, mas se nós estivermos com a presença do Senhor, nós seremos sustentados. Porque essa mesma palavra conta que quando Daniel foi tirado da cova dos leões, aqueles homens que tramaram contra eles foram jogados e imediatamente foram devorados pelos leões. Então o problema não era a cova, o problema não era os leões. O problema é se a cova está com o anjo ou está sem o anjo. O problema é se o processo que a gente enfrenta está com a presença de Deus ou sem a presença de Deus. O problema é se a gente está vivendo guiado pelo Espírito Santo ou sem o Espírito Santo. É isso que determina como vai terminar o processo. Então Paulo, ele não andava sozinho. Ele era guiado pelo Espírito Santo. E Paulo aprendeu durante esse processo que ele precisava se esvaziar dele mesmo. A Bíblia diz, lá no capítulo 16, versículo 16: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com as suas adivinhações ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro dela: eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E no mesmo instante, o espírito o deixou. Várias vezes eu li essa passagem, mas algo que o Senhor tem falado no meu coração, eu não tinha prestado atenção ainda. Paulo, ele não caminhava sozinho. Paulo, ele era cheio do Espírito Santo. Só que toda vez que nós estamos no caminho certo, cheios da presença do Senhor, aí que o inferno se levanta de alguma forma para tentar nos atacar, não é mesmo? É aí que a luta parece que fica mais difícil. E aí o Espírito Santo, e aí o inferno olhou e falou: caramba, ele não está sozinho. Tem gente com ele. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele só vai aonde o Espírito Santo manda. Ele está indo para a oração. Ele está fazendo a vontade de Deus. Aonde que eu vou atacar? Antes de Paulo ser pregador da palavra, ele era um perseguidor, ele era um tirano, ele era soberbo. Aí o inferno falou assim: então eu vou tentar atacar no ego dele. Eu vou começar a elogiar. Porque pessoa cheia de si, pessoa com seu ego lá em cima, começa a deixar de lado a presença de Deus. Pessoa que se acha demais, essa é a palavra, né? Começa a se esvaziar do Espírito Santo. Por que que eu entendo dessa forma? Porque ele não expulsou o demônio dessa menina no primeiro dia. A Bíblia fala que ela fez isso vários dias. E ela não estava falando nenhuma mentira. Era homem de Deus que estava pregando a palavra. Provavelmente, Paulo precisou tomar uma decisão. Ou eu continuo sendo elogiado, ou eu cumpro a minha missão. Ou eu continuo ouvindo essa voz, ou eu cumpro a minha missão. Entenda que o problema não é o que ela estava falando em si, mas quem estava usando a vida daquela menina para falar. Não era aquilo que ela estava falando em si, mas quem estava usando ela para falar. E Paulo precisou cumprir aquilo que ele foi chamado, que era pregar o evangelho e libertar os cativos em nome de Jesus. E para isso ele precisava abrir mão de ouvir qualquer elogio,
qualquer coisa que fosse boa para o ego dele. E quando ele profetizou, depois de alguns dias, ela foi liberta. No meio do processo, tudo que a gente quer ouvir às vezes é uma palavra de afirmação. É um caramba, você é muito bom no que você faz. Não desiste não. Não desiste não, que você é fera. Continua fazendo, que aquilo que você faz ninguém faz igual, não é mesmo? Não é legal ouvir isso? E às vezes a gente está precisando tanto de uma palavra de afirmação, que às vezes a gente fica estagnado, esperando alguém dizer um obrigado, um elogio. Quem fica preso a palavras de afirmação e a elogio, facilmente é enganado pelo inferno. Facilmente cresce demais, ao invés de diminuir. E Paulo falou, esse elogio já está demais. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa estranha. Então eu prefiro ficar sem o elogio, do que esse elogio acabar trazendo algo que seja irreversível na minha vida. Que eu comece a achar tanto que eu sou bom, que eu esqueço que eu não estou aqui por mim, mas eu estou aqui pelo Senhor. E no decorrer da nossa caminhada, às vezes tudo que a gente quer é ouvir um obrigado, um muito bem. E às vezes a gente não ouve essas palavras e acaba achando que nós não temos valor. Mas, querido, se você não recebeu um elogio aqui nessa terra, creia que você já recebeu um elogio lá no céu. Se você está no caminho do Senhor, se você está fazendo a vontade dEle, não tem ninguém te elogiando, mas Jesus está olhando e o seu galardão está aumentando. E Ele está falando, ali está o meu filho, Ele faz a minha obra, Ele é fiel, eu tenho muito prazer em abençoá-lo. Porque se você não ouvir nenhum elogio aqui na terra, você vai ouvir lá no céu. Não duvide disso. E Paulo entendeu isso. Ele falou, nenhum elogio é melhor do que a presença do Senhor na minha vida. Eu continuo cumprindo a minha missão. Eu continuo aqui no meu processo. Mas também uma coisa muito interessante que eu falei lá no começo. Se una a pessoas que podem te fazer avançar, cheias do Espírito Santo. E tenha cuidado com pessoas que tem cara de ovelha, parece com ovelha, fala como ovelha, mas tem o coração de lobo. Que ao invés de te ajudar a avançar, está atrasando o seu processo. Que concorda com tudo que você fala, mesmo que seja errado. Que está sempre querendo te apoiar, mas na hora do negócio pegar fogo, a pessoa desaparece. Cuidado com pessoas que não são canais de Deus para a sua vida. Não se preocupe com aquelas pessoas que o Senhor tirou, porque se Ele tirou, Ele sabe o porquê. Talvez essas pessoas estavam atrasando o seu processo. Mas a pessoa era tão legal, pastora, mas a pessoa ia na igreja, mas a pessoa me dava palavras boas. Mas aquela pessoa não era boa para a sua vida, porque ao invés de te aproximar de Jesus, estava te aproximando de você mesmo. E quando a gente se aproxima de nós mesmos, o processo vai ficando mais extenso, vai ficando mais longo. Então Paulo, ele não andava sozinho, ele tinha pessoas certas do lado dele. Paulo era guiado pelo Espírito Santo. E Paulo se esvaziou dele mesmo durante esse processo, durante o processo que ele precisava passar. Todo processo chega a um final. Se você parar para pensar, você já passou por inúmeros processos na sua vida. Às vezes mais tranquilo, às vezes não, mas ele chegou a um final, não chegou? Todo processo chega a um final. Só que às vezes, antes de chegar no final, parece que a coisa dá uma apertada, que fica mais difícil, não é mesmo? Parece que quando vai chegando no final, é que a coisa pega fogo. E aí no versículo 22 fala assim: logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco.
E aí você pensa e fala assim: pastora, tá bom, eu vou me conectar a alguém abençoado, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou me esvaziar de mim mesmo, eu vou ficar atento ao que o Senhor quer, aí eu tô livre do processo? Não. Tudo que você faz te fortalece para vencer o processo. E aí a gente pode pensar e falar: caramba, eles eram cheios do Espírito Santo, o Senhor não vai permitir, mas eles foram despidos. Despidos aponta para humilhação. Poxa, mas eles estão fazendo a vontade de Deus, o Senhor não vai permitir, mas eles foram açoitados. Poxa, mas eles estão fazendo a vontade de Deus, o Senhor agora vai determinar que chega. Eles foram presos. Não só presos, como colocado no cárcere interior. Essa parte aqui é aquela parte do processo que você não quer que chegue, que às vezes dói, que às vezes traz choro, porque o único lugar que não vai ter isso é lá no céu. Que a palavra de Deus nos promete que lá no céu não haverá dor, não haverá choro, não haverá doença. Mas os processos, Deus não fala que não vai ter. E às vezes chega naquela fase do processo que você não quer passar, que você fala: se vier mais uma coisa eu não aguento, se vier mais um desafio eu desisto. Talvez você já tenha falado como eu: Senhor, se o Senhor não entrar com provisão agora, eu não aguento, não vai dar para continuar. Se o Senhor não fizer algo, se o Senhor não intervir nesse processo, eu não vou dar conta. Além deles serem humilhados, açoitados, eles foram presos. Mas tem uma coisa, querido: nenhuma prisão determina quem você é. Nenhum deserto, nenhum processo, nada determina quem você é. Quem determina quem você é o Senhor. A única palavra que pode prevalecer sobre nós é a palavra de Deus. É aquilo que o Senhor falou para nós. Paulo e Silas, eles estavam feridos, humilhados, machucados e presos. Mas eles se prepararam, eles seguiram todos os passos do processo. Então não era hora de desistir, agora era hora de se fortalecer, para chegar até o fim e ver o que o Senhor tinha preparado para eles. E aí a Bíblia conta que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Quem é cheio do Espírito Santo é capaz de mudar o ambiente, não importa onde esteja. Não foi a prisão que determinou quem ele era. Foram eles que determinaram que aquele lugar poderia ser cheio da presença de Deus e poderia ser um lugar de sobrenatural. Não é o desafio que determina quem você é, mas é a sua postura diante do desafio que determina o que vai acontecer. E quando eu leio esse texto, eu acho muito interessante. Por que oravam e cantavam? Não só oravam ou não só cantavam? A Bíblia conta que toda vez que Israel ia para a batalha, eles oravam e depois eles colocavam os músicos à frente. Isso fazia parte daquele momento. E eu estava meditando sobre isso, porque a oração, ela move o coração de Deus. A oração tem o poder de mover o céu. E o louvor? E o louvor? Será que o louvor é só para engrandecer o Senhor? É provado cientificamente que a música tem o poder de alcançar lugares na nossa alma que nenhuma palavra pode alcançar. Que eu poderia ficar falando aqui a noite inteira para vocês, mas tem músicas que só de serem cantadas vai atingir lugares que nenhuma palavra que eu diga vai atingir. Então eu entendo que eles estavam orando. Eles não estavam pedindo nada, eles estavam orando. Porque a oração move o céu. E eles estavam louvando, porque o louvor move o nosso coração. Porque enquanto eles estavam louvando, as forças iam sendo renovadas. Porque enquanto eles estavam louvando, eles iam sendo restaurados. Até porque eles tinham sido açoitados. Eles apanharam, ficaram feridos. Seria normal se a gente falasse assim: tá
tadinho, eles estão sentados num cantinho chorando. Seria compreensível. Mas quando nós colocamos a oração e o louvor na nossa vida, o Senhor, Ele não só move o céu, Ele não só faz o sobrenatural, como Ele também te renova. Ele traz força para o seu interior. Então Paulo nos ensina que não é bom caminhar sozinho nos processos, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e que nós precisamos em todo tempo, em qualquer circunstância, adorar, orar e louvar ao Senhor. Quando o negócio estiver difícil, quando o processo estiver naquele momento que você fala, eu não vou aguentar mais, se coloca diante do Senhor, começa a orar, começa a profetizar, coloca um corinho lá de vitória, o hino da vitória lá na sua casa e começa a liberar palavras do céu. Porque enquanto você está orando, o céu vai se movendo. Enquanto você está louvando, o Senhor vai movendo dentro de você, vai te renovando, vai te restaurando, vai trazendo força. Porque nenhum processo tem o poder de nos definir. Nenhuma palavra de morte tem o poder de acabar com a nossa vida. Nenhum momento difícil é o ponto final. Os processos surgem por um motivo que só Deus sabe e você. Talvez para tratar alguma área na sua vida. Talvez para que você possa amadurecer em algum momento. Ou talvez, e melhor ainda, porque o Senhor está te preparando para um momento que você precisa estar muito forte para conseguir. Porque não adianta nada Deus nos entregar coisas que nós não aguentamos, que nós não temos força. Então não fica achando que o seu processo é muito longo ou é muito dolorido. Pensa no que o Senhor está te preparando para viver. Pensa no que o Senhor está te levantando. Porque quando Paulo saiu daqui, ele continuou pregando. A família daquele carcereiro foi alcançada. E ele, logo em seguida, a gente vê no capítulo 19 que Paulo foi para a terceira viagem missionária. Ou seja, Deus estava preparando ele para algo maior, para algo que só Deus tinha conhecimento. Nenhum processo vai te parar, nenhum processo vai definir o que você é, nenhum processo vai dizer que você é pobre coitado, que você não aguenta, que você não resiste, porque nós venceremos os processos em nome do Senhor Jesus. E só para finalizar, a palavra de Deus não nos isenta de passar por processos. Não diz que esses processos vão ser fáceis. Mas se estivermos no Senhor, nós seremos sustentados para vencer todos eles. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que a Bíblia diz que todas as prisões, todas as portas foram abertas e todos foram libertos. Às vezes, no decorrer do processo, o inferno vai colocando prisões na nossa alma, nos nossos sentimentos, vai levantando coisas que você não tem força para lutar, te desanimando, te deixando ansioso, te deixando depressivo, vai te colocando numa gaiola e te prendendo, parecendo que você está sufocado. No decorrer do processo, às vezes, pessoas falam coisas que nos ferem e a gente vai guardando aquela ferida ao longo do tempo. No decorrer do processo, acontecem situações que a gente acha que vai fazer a gente ficar pelo meio do caminho. Mas quando o Senhor entra com a provisão, é para te libertar de toda e qualquer cadeia. O inferno fala, hoje ela vai parar, hoje ele vai desistir, hoje eu desanimo ele, hoje eu faço com que ela fique tão ansiosa a ponto de tirar a sua vida. É hoje que eu acabo com a vida dele. Mas o Senhor fala, nenhuma cadeia vai te prender. Você não ficará preso por nada, você não será derrotado por uma palavra. Porque quando o Senhor entra, é para que todas as portas sejam abertas. Porque o Senhor não faz nada pela metade. Porque o Senhor não deixou eles presos no tronco. Pois o Senhor não deixou eles acorrentados.
Porque quando o Senhor age, é para que nós sejamos libertos por completo. Para que você chegue no final do processo e fale: nenhum desânimo me parou, nenhuma ansiedade me fez desistir, nenhum medo me paralisou. Eu venci, fortalecido no Senhor, para que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Nenhuma cadeia, querido, vai te desanimar, vai te fazer parar ou vai te destruir. Porque nessa noite, eu creio que o Senhor está entrando nas nossas vidas e nos libertando de qualquer cadeia que nos aprisiona. Está te levantando para um novo tempo. E talvez você falou assim: pastora, o ano do sobrenatural, mas eu não vi nada acontecer ainda. Eu oro, eu jejuo, eu venho para o culto, eu faço tudo direitinho, mas eu ainda não vi. Mas eu profetizo que essa palavra que foi liberada não voltará vazia. Que você verá o sobrenatural de Deus na sua vida, mas fortalecido para viver aquilo que Ele tem para você. Porque o Senhor é um Deus de sobrenatural, sim, Ele é. Mas nós precisamos estar preparados para aquilo que Ele tem para nós. Se fortaleça no Senhor. Entenda que os processos fazem parte da nossa vida, mas que nenhum processo é capaz de definir quem você é. Nenhuma palavra de derrota é capaz de definir quem você é. Nenhuma palavra do inferno é capaz de paralisar a sua vida se você não permitir. Fortaleça-se no Senhor. Se una a pessoas que querem ver o seu bem e que te levam mais perto do Espírito Santo. Não se afasta da presença do Senhor, não se afasta do corpo, porque o Senhor disse que isso aqui é importante demais para nós. Esvazie-se de você mesmo, se encha do Espírito Santo e a cada dia mais, busque ao Senhor em oração, em louvor, em leitura da palavra. E eu creio que nenhum processo vai nos parar. Nenhum processo vai nos fazer desistir. Nenhum processo será capaz de acabar com a nossa história. Amém? Você pode ficar de pé nessa noite?